Dito isso, vamos para o próximo. Cadê? Perdi. Caraca, perdi. Espera aí que subiu mais slide. Aqui. Tá? Pessoal, a gente viu aqui condicionais. Mas imaginem vocês, eu quero repetir algo. Posso querer repetir? Posso. Vocês já jogaram aquele jogo do palitinho? Você coloca um monte de palitinhos, você tem que ir tirando os palitinhos sem mexer os outros. Vareta, esse mesmo. Isso é um jogo que você exerce o quê? Repetição pra cacete. Então você vai tirando vareta até que você faça besteira, certo? Repetição. E se eu quisesse um código de tira vareta? Eu teria que fazer o quê? A mesma coisa múltiplas vezes. Ou seja, eu vou colocar este código múltiplas vezes, algumas vezes funciona, certo? Então, por exemplo, some 3 números. Vou colocar lá os 3 números para somar? Vou. É fácil. São só 3. Mas e se for some 1000 números? Você vai botar os 1000 no código? Não, vai dar um trabalho do cacete. Some 10.000. Já não é mais possível, certo? Agora você precisa fazer isso múltiplas vezes. Existe uma estrutura para controlar o fluxo que é repetição. Tá? E uma delas é o while. Tá? Qual é a tradução do while? Enquanto. Tá? Isso aqui é um enquanto. Ele permite que você repita um conjunto de instruções enquanto uma determinada condição for verdadeira. No jogo de vareta, enquanto eu não fiz besteira, puxe vareta. Então, se eu não fiz besteira, é verdadeiro. Então, enquanto não fiz besteira, se eu fiz besteira, eu paro de puxar vareta. Então, enquanto alguma coisa, execute. Esse é o princípio. Tá? O que acontece? Quando a condição for falsa, a execução do loop é interrompida, certo? Então, aí ele sai do loop. Por que loop? Se é uma repetição, ele está em loop, certo? E aí ele passa para o próximo bloco. Então, vocês já viram no if ali que você gera blocos, certo? Quando a condição for falsa, ele pula fora do bloco e vai executar outra coisa. Então, de novo, o while não é o fim do seu código. Ele é um pedaço de repetição que pode seguir para outra coisa. Tá? Qual é a cara do while? Esta é a cara do while. Tá? Então, observem o quê? O while, aqui na linha 3, né? O while é o código, uma expressão que eu quero que seja verificada e 2 pontos. Tá? E aqui dentro? Todas as linhas que eu quero que este enquanto repita. Tá? Por que eu tenho aqui esta variável contadora? Pessoal, quando eu utilizo laços de repetição, eu preciso de algo que a gente chama de condição de parada. Porque então, o teu laço de repetição um dia tem que parar, certo? Porque se você não faz uma condição de parada, a gente tem algo que a gente chama de loop infinito. Ou seja, ele nunca para. E aí você pensa, loop infinito é malvado? Algumas vezes é. Algumas vezes você quer fazer um. Tá? Mas você tem que tomar cuidado que loops precisam de uma condição de parada.
Qual é a minha condição de parada aqui? Esta variável que eu chamei de contador. Esta é a condição mais simples que existe para um while. Por quê? Eu faço um loop, certo? E aí eu faço o quê? Somo mais um no meu contador. Ainda é menor do que 10? Sim. Faço de novo, somo mais um no meu contador. Até quando? Até o contador virar 10. Aí a expressão vira falsa e ele para de executar isso. Tá? Essa é a ideia. Deu para entender? Não sei um exemplo dele. Mais ou menos. Mas. Acho que no exemplo. É no terminal. Oi? No terminal. Chego lá. Faço sim. Tá? Mas vamos a um outro exemplo. É um exemplo com laranjas. Oi? No terminal, é um exemplo com laranjas. Pode ser. Porque eu só queria tem que ver o negócio. Aham. Mas vamos, antes de chegar no terminal, vamos a um exemplo com tijolos. Pode ser? Ótimo. Laranja não dá para empilhar. Laranja não dá para empilhar, exatamente. Quero fazer um muro de 2 metros. O que o pedreiro faz? Cimento, tijolo. Tem 2 metros? Não. Cimento, tijolo. Tem 2 metros? Não. Cimento, tijolo, o que ele entrou em loop? Qual que é a condição de parada dele? Ter 2 metros. Certo? Então, beleza. Então, isso é uma condição de repetição. É uma repetição. Tá? Vocês já viram aquele maluco da prefeitura que corta grama? Que ele fica dançadinho com o negócio? Então, qual que é o fluxo dele? Dá uma dançada com o negócio. Tem grama alta? Tem. Outra dançada. Tem grama alta? Tem. E aí ele vai dançandinho até acabar a grama alta. Repetição. Falando disso aí, dá para colocar uma condição de parada, por exemplo, antes do contador terminar? Dá. Por exemplo, você falou, ele está cortando, sei lá, estoura lá o que ele está cortando, ele tem que parar. Dá. Um if daria certo? Não, né? Dá. Um if. Mas o if estaria dentro. Não fora. Dentro do bloco com condição total da parada. Sim. É extremamente comum, inclusive. Né? E o recomeço daí, voltando aquela variável a zero. Dá sim. Ah, vamos a um exemplo. Vou pegar aqui este meu código, belíssimo nome aqui de exemplo. Tá? Então, eu quero, por exemplo, que ele imprima de 1 a 10 na tela. Melhor, de 0 a 10 na tela. Então, vamos lá. Tem uma variável A qualquer que vale 0. Enquanto A for menor ou igual a 10. Eu quero imprimir o 10 também, certo? Então, igual a 10, eu ainda quero que ele faça. Aí eu faço o quê? Imprimo o A. E depois, somo mais 1 no A. Beleza? Vou executar. Olha que beleza. Vamos fazer com pausa. Pessoal, sleep é uma funçãozinha que faz o código dormir. Literalmente. Tá? Então, eu vou mandar ele imprimir A e dormir por 1 segundo. Tá bom? Só para a gente ver acontecendo. Olha lá. Diminuiu o tempo. Diminuiu de uma vez, ele está contando. Ele está contando. Isso que eu fiz é um contador. Por isso que o nome da variável aqui era contador. Tá? Então, o que ele faz? Imprime o A, soma mais 1, dorme 1 segundo. Aí ele volta para cá e verifica. Quanto vale o A agora? Vale 1. Ainda é menor ou igual a 10? Sim. Aí o que ele faz? Imprime A, soma mais 1, dorme 1 segundo. Aí depois o que ele faz? Volta para cá. Aí ele verifica. Quanto vale agora? 2. Ainda é menor do que 10? Sim. O que ele faz? Imprime 2, soma mais 1, dorme 1 segundo. Até chegar a quanto? Até que esta condição seja falsa.
E quando que esta condição será falsa? Quando o A valer 11. E não quando ele valer 10. Por quê? Porque eu ainda quero que seja verdade quando for 10. Por isso, este igual aqui, certo? Deu para entender? Ok. O Wild não é um bom cara para fazer exemplo com laranjas. Mas o próximo vai ter. Literalmente vai ter um exemplo com frutas. Eu sei. Tá mais fácil de visualizar acontecendo. Uhum. Então, tem um jeito bacana, inclusive. O cara precisa de 2 metros de muro, certo? Para fazer 2 metros de muro, ele precisa 10 tijolos. 11, na verdade, porque começa em 0. Vamos lá. Então, ele precisa de 11 linhas de tijolos. Beleza? Aqui, ó. Isso é uma linha de tijolo. Tá, vou fazer isso. Tem que fazer um slip ali, porque esse pedreiro aqui ganha por hora. Tá, tá lá, senta no muro. Tá. Então, ele tem que fazer várias linhas de tijolo. Aí ele vai, põe uma, repete, põe outra, repete, põe outra, repete. Chegou no tamanho que eu queria? Chegou. Aí ele para. Essa é a repetição. Não tem como fazer 2? 2 o quê? 2 execuções no step? Tem. Mas aí, de novo, eu não vou te explicar hoje. Eu vou te explicar daqui umas 60 horas de curso essa. Mas aí, no caso, seria com a condicional. Não. Isso que ele está pedindo. Se eu entendi a pergunta, isso é que significa que agora você tem o pedreiro e um auxiliar. Ah, tá. Os dois estão sentando o muro, certo? Não, a explicação para isso é muito mais complexa. Vai calcular o tempo, colocar outro print, no caso, e ele entra alternando aquele tempo do primeiro, do contador. É quase. O que ele está pensando é o seguinte: pedreiro fulano está vindo da esquerda para a direita, auxiliar Beltrano está vindo da direita para a esquerda. Se encontrando no mesmo E se encontram no meio. Supondo que os dois não fizeram besteira. Sim. Tá? O nome disso é programação paralela. Muito mais complexo. Muito mais complexo. Tá? Não vou chegar nem perto disso aqui agora. Daria para identificar, igual você fez, quando vem um de lá da direita e da esquerda, mudando o print, daí você sabe. Dá, é claro. Grade, né? É claro. Só que aí, cara, essa eu não vou explicar daqui 60, essa eu vou explicar daqui umas 180 horas. Eu nem mostro nesse. Não há nem explicação para isso no curso de elaborado. Seria um Python 3. A gente não tem. Né? Ainda. Eu acho que nem terá. Eu particularmente não quero que tenha. É muito mais complexo a explicação no caso, mas se dá para fazer os dois funcionando ao mesmo tempo. Mas se vocês quiserem procurar isso que vocês... Eu sugiro que vocês não procurem ainda, né? Uhum. Mas isso que você quer se chama thread. Tá? Então você tem multithreading e você também tem processos, aí, chamados de multiprocess. Esses são o tipo de programação que faz exatamente o que você quer. Mas eu não explicarei para vocês. Vocês não entenderiam nada nesse momento, de qualquer forma. Seriam dois processos na mesma execução, fazendo duas funções diferentes. Seriam dois processos no mesmo código, fazendo coisas em paralelo e se encontrando em algum lugar. Entendi. Um complementando o outro. Isso. Aliás, para quem quer ir para uma entrevista de sênior de Python, isso daqui é uma pergunta extremamente recorrente. Threads e processos. Tá? Um sênior em uma determinada linguagem tem que obrigatoriamente saber isso. E saber qual que é a diferença, como que um funciona, como que outro funciona, enfim. Tá? Por isso que está um passo muito à frente. Mas não é uma pergunta ruim, não. Pelo contrário. É igual aquele, dizem que programa malicioso, que você está executando uma coisa, mas ele está
executando outra junto. Não precisa ser um programa malicioso. Não, sim, mas... O Chrome, na verdade, é um programa malicioso. Ele faz um monte de coisa dessa no fundo. Uhum. O Chrome é um senhor picareta. Tá? Executando extensões, coisa... Por quê? Porque ele está mandando dado teu lá no fundo e não sei o quê. O Google é... Não posso falar isso, né? Porque o meu celular está me escutando. Mas é tudo explicado. Daqui a pouco o meu celular para. Já vai entender tudo. Mas sim, eu posso fazer isso. Mas existe um exemplo super mais simples, na verdade. Softwares desktop de uma forma geral. Jogos, por exemplo, são exatamente desse jeito. Né? Então, ou você jogou ou você viu alguém jogando. E essa dá para usar como exemplo. O seu personagem está andando, certo? Mas os personagens lá do computador não continuam andando ao mesmo tempo? Sim. Então, eles estão funcionando em paralelo. Em paralelo com a programação inicial. Isso. Tá? Mas, enfim, voltando. Tá? Pessoal, de novo, né, o que a gente já tinha começado a ver. Tenho aqui os 2 pontos para iniciar o bloco, certo? E tenho a indentação constante. Escrevi besteira aqui depois, ó. Vocês verem que não era mentira, que eu sempre me confundo desse troço. Enfim, tá? Já que a indentação é constante, agora vem um plugin bacana que eu tinha citado para vocês, chamado Indent Rainbow. Por quê? Ele colore a indentação para vocês. E aí, se você fizer besteira, fica vermelho. Olha que interessante. Vocês estão vendo que está marronzinho aqui, ó? Isso é um Indent Rainbow funcionando. Vou fazer besteira. Olha lá o troço vermelho. Falando, bichão, você fez besteira, corrija essa porcaria. Tá? Por que eu sugiro que vocês usem? Porque indentação é um erro comum. Tá? Bem comum, por sinal. Então é interessante que usar ele. E se eu tiver um if aqui dentro, vou eventualmente gerar um novo bloco, certo? E aí ele colore com outra cor, ó, para te mostrar que é um bloco diferente. E se eu tivesse outro bloco, outra cor ainda? E aí ele vai alternando cor, ó. Pra vocês verem que tem múltiplos blocos, tá vendo? Então esse cara ajuda bastante vocês agora. Eu ia falar principalmente quando está começando, e é verdade, quando está começando ele ajuda muito, mas profissionalmente falando, não significa que, tô programando Python faz 10 anos, vocês ainda vão errar isso. Tá? Às vezes você está fazendo correndo alguma coisa, você esbarrou numa tecla errada, ele mata a indentação. Isso pode acontecer, tá? E aí o Indent Rainbow é legal. Eu, particularmente, uso isso profissionalmente. Por quê? Porque se eu fizer essa besteira, fica vermelho na hora, eu já sei que eu errei, eu corrijo. Não precisa depois voltar procurando isso. Tá. Verdade. Oi? Verdade. Você vai idoso, né? Inclusive, é super bacana o gráfico de como que o cara vai evoluindo na profissão de desenvolvedor. Qualquer profissão, na verdade. Né? Normalmente o cara... Isso aqui é uma linha de conhecimento e aqui a linha é literalmente vaidade. Então o cara, júnior, um bom júnior, né? Ele começa com conhecimento e vaidade no 0, os dois vão aumentando, aí de repente a vaidade cai lá para o fim, mas o conhecimento aumenta. O cara é um bom sênior quando ele está nesse ponto aqui. Ele tem um certo nível de vaidade, porque faz parte, para que o pleno não monte nas costas dele, né? Mas um alto nível de conhecimento. Esse é o fluxo de qualquer profissão, na verdade. No momento em que você descobre que não importa quanto tempo você faz isso, você ainda pode errar, você começa a fazer coisa muito melhor. Enfim, deu para entender esse enquanto aqui, pessoal? O princípio é repetição e criar uma boa condição de parada. Tá? Nesse meu exemplo aqui, ó, se eu tirasse isto daqui, ó, isto aqui é a minha condição de parada. É o meu computador. O meu código vai funcionar? Ele vai. Tá? Por quê? Porque o código está certo. O meu problema é condição de parada. Se eu executo isso, ele vai fazer. O problema é que o muro vai ficar alto pra cacete. Tá? Porque ele nunca mais vai parar. Entende? E vai ficar lá. Eu vou deixar aí um tempo para vocês entenderem isso. Tá? Dependendo do teu problema,
o sistema operacional, por exemplo, pode matar o seu script, tá? Porque ele identifica o loop infinito. Dependendo do seu problema, tipo esse aqui que eu acabei de gerar, o sistema operacional nunca vai matar o meu script. Por quê? Porque ele está fazendo alguma coisa, ele está mostrando na tela, certo? Vocês estão vendo que a barra aqui está encolhendo? Porque está ficando longo pra caramba. Né? Porque está ficando longo pra cacete. E está indo, e vai embora. E não vai parar nunca mais. Tá? Se vocês fizerem isso quando vocês estiverem executando alguma coisa, opa, cheguei no loop infinito, fiz besteira. Ctrl C. Seu código morre. Tá? E esse sleep aqui? Não se desesperem. A gente vai ver isso. Tá? Isso aqui eu só mostrei para vocês para ficar fácil de vocês enxergarem. Né? Beleza? Pessoal, aqui tem um exemplo fazendo aquela numeração que eu já tinha mostrado para vocês antes, tá? Então aqui ele só está imprimindo o contador daquele jeito de string que eu falei que vocês preferencialmente não utilizem. Porque funciona. Tá? E porque eu fiz esse print aqui faz uns anos. Né? E eu nunca arrumei. Dois exercícios. Um para vocês fazerem agora e um para vocês fazerem em casa. Tá? O 2 é para casa. O 1 é para agora, depois do intervalo. Tá? Então, pessoal, vamos fazer um intervalo de 15 minutos. Tá? Na volta, exercício. Você que está em casa e que você está sempre em estado de intervalo, se você quiser já ir fazendo exercício e ganhar mais tempo para isso, fique à vontade. Né? Ou vá no banheiro, tome uma água, você que sabe. Tá? Mas o exercício 1 é o que nós vamos fazer. Pessoal, intervalo aqui, 15 minutos, a gente volta.